transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele afeta as habilidades de atenção, né? Ele pode ter tanto os aspectos atencionais comprometidos, como também os aspectos da hiperatividade e da impulsividade. Ok? Então, ele é um transtorno que já tem uma característica própria, ele é estudado há mais de 100 anos, então quem fala que o TDAH é uma moda, agora estão falando que todo mundo tem TDAH, não. Os estudos de TDAH remontam a mais de 100 anos, né? Antigamente se falava de TDAH e disfunção cerebral mínima, não sei se vocês ouviam falar isso, né? Então, quando o TDAH ele tem toda uma organização e uma fundamentação mais pautada em fatores atencionais e transtornos mais desexecutivos, né? Que tendem a trabalhar muito com dificuldades e habilidades de atenção, de impulsividade e de hiperatividade. Diferente, por exemplo, de uma dislexia. O que é dislexia? Dislexia é um distúrbio de aprendizagem de leitura e escrita, né? Segundo o DSM, você não vai ver lá no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, você nunca vai ver lá no DSM-5 falando assim de dislexia, você vai ver de transtorno de leitura e escrita. O transtorno de leitura e escrita, e aqui nós vamos falar sobre dislexia, usar esse termo, mesmo que no DSM não use, mas nós vamos usar porque é um termo senso comum e aqui no Brasil nós falamos muito sobre isso. A dislexia, ela é um transtorno específico de linguagem. E o que é leitura e escrita, gente? Leitura e escrita nada mais são do que expressão da nossa linguagem. Por isso que a avaliação de uma fonoaudióloga dentro do processo de avaliação da dislexia é de fundamental importância. Enquanto no TDAH a gente tem muitos problemas de funções executivas, problemas mais de impulsividade, de desatenção, na dislexia, nós vamos ter um perfil mais alterado nas habilidades de consciência fonológica, nas habilidades de linguagem, né, nas habilidades verbais, né? Então, existe essa diferenciação. Não que pessoas que tenham TDAH, elas não tenham alteração na consciência fonológica e nas habilidades básicas de leitura, mas as crianças e as pessoas que têm a dislexia, essas habilidades, elas são mais, esses atrasos, esses transtornos, essas disfunções, elas são mais evidentes. O que a gente vê na criança, no adolescente, no adulto que tem dislexia, que tem TDAH, 70% das pessoas que têm TDAH, eles têm algum problema de escola, têm alguma dificuldade escolar. E muitos apresentam dificuldade em leitura e escrita. Então, o que a maioria que a gente vê dentro do quadro do TDAH que eles têm é, na verdade, dificuldades de leitura e escrita. Porque o que acontece? Como eles não têm atenção adequada, eles não conseguem memorizar. E como eles não conseguem memorizar, eles não conseguem aprender. E aí, se o diagnóstico dessas crianças com TDAH é feito depois da alfabetização, isso é um problema muito sério. Por quê? Porque essa criança, ela não foi o quê? Estimulada na época certa, ela não teve o processo de atenção dela adequado lá por volta dos 6, 7 anos. Na época da alfabetização, essa criança com TDAH acaba sendo mal alfabetizada e aí mais tarde ela simula, e quando eu falo simula, é porque parece que ela tem uma dislexia, parece que ela tem um transtorno de leitura e escrita. E na verdade ela não tem. Na verdade, por conta dela ter sido diagnosticada, não ter feito intervenções adequadas na época da alfabetização dela, ela parece que tem uma dislexia. E na verdade não é uma dislexia. Não que a criança que tenha TDAH, ela pode sim ter dislexia, mas isso não é na maioria dos casos, isso é a minoria dos casos. O que a maioria dos casos a gente vê é que essas crianças, elas não foram medicadas na época certa, não receberam intervenção adequada de leitura, de escrita na época certa, elas apresentam dificuldades de leitura e escrita e não necessariamente uma dislexia.